Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama de forma rápida, de forma direta, para você terminar esse sábado bem informado ou começar o domingo, né? Talvez você está assistindo esse vídeo aqui no domingo pela manhã. Bom, a gente vai falar sobre basquete, que o Vasco venceu mais uma na NBB, o Vasco muito bem na NBB. Vamos falar também sobre a possibilidade da chegada de um diretor do Bahia, né? Está sendo especulado aí também para vir para o Vasco. Vamos falar sobre Felipe Coutinho e Alan, que estão sendo também especulados no Vasco para a próxima temporada, né? Estão sendo monitorados aí pelo Vasco para a próxima temporada. O futuro da comissão técnica e também contratos se encerrando, né? Jogadores que estão em final de contrato terminam agora, né, em dezembro e que podem ficar ou não para a temporada que vem. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando do basquete, né? NBB. O Vasco venceu mais uma no NBB. O Vasco continua muito bem aí nessa temporada do NBB. Vou conferir aqui a classificação do Vasco nesse momento, né, na Liga Nacional de Basquete. O Vasco que venceu o São Paulo. Nesse momento, o Vasco é o quarto colocado. O Vasco é o quarto colocado, está atrás de Minas, Flamengo e Franca. Está ali na zona de classificação, né, para a segunda fase do NBB. Hoje o Vasco venceu o São Paulo fora de casa por 75-70. O Vasco muito bem, né, nessa temporada aí do NBB. O Vasco tem 9 vitórias em 13 jogos, né? 9 vitórias e 4 derrotas em 13 jogos. O Vasco que está retomando o seu basquete, né? Com um projeto aí do Ortega e mais uma galera ali para retomar o basquetebol do Vasco. E o Vasco vem muito bem aí nesse recomeço. Parabéns aí para todo mundo que está envolvido. Bom, vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol agora porque a coisa... tem muita coisa acontecendo, né? O Vasco fazendo uma limpa no seu departamento de futebol. O Vasco que ontem demitiu 8 funcionários, né, do departamento de futebol do Vasco. Então, assim, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, né, no Vasco. Muita gente ainda vai chegar. O nome do Alexandre Matos é o favorito, né, para ser o diretor de futebol do Vasco. Na base, o Vasco demitiu o Carlos Brasil. O Vasco tá ali, também tem interesse, né, num profissional do Internacional, que a gente até falou no vídeo anterior. E um outro nome que também surgiu como possibilidade no Vasco foi o de Marcelo Teixeira, né? O Vasco teria sondado ali a situação do Marcelo Teixeira, que é um profissional lá do Bahia, do Grupo City. A informação é que o Vasco tentou a contratação, deu uma sondada, na verdade, nesse profissional para tomar conta da base, mas que o Bahia descarta nesse momento, né, a saída do profissional. Não quer perder o profissional nesse momento. Para o Vasco, enfim, conseguir tirar esse profissional de lá, vai ter que envolver grana, né? Não vai ter jeito. Enfim, além do Marcelo Teixeira, que a gente falou, é claro, a situação mais próxima de acontecer é a do Alexandre Matos, né, que está muito bem cotado aí para ser o diretor de futebol do Vasco, entrando na vaga do Paulo Brax, que foi demitido essa semana. E aí eu volto a dizer, né, é um salto gigantesco você sair de Paulo Brax, que está aqui, para Alexandre Matos, que está aqui em cima, né? Está ali no top 3 dos melhores diretores de futebol do país, acostumado a montar times vencedores, acostumado a conquistar títulos, né? Acostumado a fazer grandes negociações. O Vasco precisa, né, de um diretor de futebol mais ousado, né, que fuja do básico, que saia um pouquinho, que pense fora da caixinha, né, que não seja pragmático, burocrático, como foi o anterior, que montou esse time aí que fez a gente passar um sufoco danado nessa temporada. E bom, já que a gente está falando aqui de ser ousado, cara, surgiu uma informação hoje do Portal Extra, tô só aqui repassando, tá? Tô só replicando essa informação do Extra para depois vocês não colocarem a culpa em mim e jogar essa responsabilidade em mim. Mas, segundo aqui a informação do Portal Extra, o Vasco está monitorando 2 pratas da casa, né, para a temporada de 2024. Felipe Coutinho e Alan. Segundo essa informação, o Vasco mantém alguns objetivos antigos, né, em trazer de volta
dois pratas da casa, Felipe Coutinho e Alan. Além disso, tem o Souza, esse está bem perto de voltar. Enquanto o primeiro segue como um sonho, né, dado ali praticamente como impossível, os outros dois talvez sejam mais possíveis, né, de acontecer. O Coutinho, nesse momento, pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Al Duhail do Catar. E o Souza está sem clube, está se recuperando ali no Vasco, né? É bem provável que seja o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2024, tem 34 anos de idade, enfim, deve sim assinar com o Vasco. Acho que o Souza só não joga no Vasco em 2024 se o próximo diretor de futebol, que talvez seja o Alexandre Matos, vetar essa contratação, mas, enfim, a possibilidade é muito grande. E a situação do Alan também não é uma situação simples, mas o Vasco está ali acompanhando. Então o Vasco tem esse sonho, né, de repatriar Felipe Coutinho e também o Alan. É claro que não é uma coisa fácil de acontecer. O Souza está mais fácil. Esse aí realmente deve jogar no Vasco em 2024. Uma outra coisa que o Vasco precisa definir urgente é a situação de Ramon Dias, né? Na entrevista coletiva que eles deram no pós-jogo, após o Vasco escapar do rebaixamento, eles evitaram cravar uma permanência, né? Apesar de terem contrato até o fim do ano que vem. Não há nesse momento nenhuma sinalização de saída, então não tem por que a torcida ficar desesperada. Não tem nada que indique, né, que Ramon Dias e Emiliano Dias vão deixar o Vasco. Inclusive, o CEO da Vasco SAF, o Lúcio Barbosa, disse que conta com esses profissionais para a temporada que vem. Mas, enfim, os dois vão ter ali uma conversa, né, com os executivos e também com o novo diretor de futebol do Vasco, que ainda não foi anunciado, para poder decidir ali o futuro, né, no Vasco da Gama. A tendência é que continuem e que ajudem a montar esse planejamento para a temporada de 2024. E tem que ficar, né? Tem que ficar, e os dois estão certos de fazer exigências para o Vasco realmente ter um time ainda mais forte na temporada que vem. Bom, vamos falar agora aqui sobre contratos se encerrando, né? O Vasco tem 5 jogadores que estão com contratos de empréstimo se encerrando para a próxima temporada. Robson Bambu, Paulo Henrique, Praxedes, Ivan e o paraguaio Sebastián Ferreira. Ivan e Praxedes são os que têm a permanência avaliadas mais de perto, né? Mas depende ali de um alto investimento. O goleiro tem uma cláusula de obrigação de compra de 10 milhões de reais, mas não alcançou, né, os objetivos de partidas, e o Vasco segue interessado na contratação do jogador. Vai tentar essa negociação. Já o Praxedes tem ali o passe fixado em 5 milhões de euros. O jogador é um pedido até do Ramon Dias, mas é muito dinheiro, né? 26 milhões de reais no Praxedes. Não sei se o Vasco vai fazer esse investimento. O Paulo Henrique foi muito importante na reta final. O Vasco também vai estudar com mais carinho essa situação do jogador que veio emprestado aí pelo Atlético Mineiro. Além desses 5 que encerram o empréstimo, o Vasco tem mais 6 jogadores que têm contrato se encerrando no fim dessa temporada. Maicon, Miranda, Gabriel Dias, Zé Gabriel, Alex Teixeira e Rossi. Maicon e Zé Gabriel, que foram importantes na reta final do Campeonato Brasileiro, estão bastante bem cotados, né, para uma renovação contratual. Os outros estão com o futuro incerto e a gente vai aguardar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.